exaltado, o Rei exaltado. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos glorificar o Senhor. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim ficou mais fácil de cantar, né, irmãos? Estava muito alto. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, Renova-me. Nós estamos aqui nessa noite para aprender a palavra do Senhor. Quando essa palavra for aplicada aos nossos corações, que nós possamos ser renovados e que nós possamos lá fora aplicarmos o que aprendemos aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Na segunda estrofe dessa canção diz: Senhor, eu quero ser como Tu. E o nosso desejo é ser como o Senhor. O nosso desejo é fazer as coisas que o Senhor fazia aqui nessa terra. O nosso desejo é ser como Ele é, santo, separado para o Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Se você nessa noite precisa que o Senhor mude algo na sua vida, fale para o Senhor nessa hora. Muda, Senhor, o que não está de acordo com o Teu querer. O nosso Deus está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele está aqui, que o desejo dEle é que nós sejamos renovados todos os dias e que nós parecemos com Ele. Aleluia. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor, quero ser como
Senhor, quero ser como tu. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Aleluia. Eu quero, os irmãos podem sentar. Quero convidar aqui o irmão Edson. Ele vai estar também adorando a Deus aqui com um de seus hinos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos daqui para adorar o Todo-Poderoso, porque só Ele é que tem solução para os nossos problemas, porque todos nós temos, mesmo que você queira se sair, mas a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, que Ele é contigo. Aleluia. E a promessa do Senhor na sua vida também, meu irmão, tenha certeza que vai se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e as suas palavras nunca voltam atrás, todas elas vão sendo cumpridas na sua vida, dependendo da sua trajetória na presença do Senhor. Estou aqui, preciso te falar que Deus pode mudar a tua história. Estou aqui, preciso te dizer que Deus pode fazer e vai te dar vitória. Se Deus te prometeu dar vitória, Ele vai te dar. Pare de chorar, pare de chorar. Jesus está contigo, Ele não vai te deixar. Pare de chorar, pare de chorar. Deus não muda, Deus não falha. Se Ele prometeu, pode ter certeza, Ele vai fazer. Deus não muda, Deus não falha. Levanta a cabeça e tenha certeza, você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. É só glorificar Ele, meu irmão, e tu segurar na bandeira da vitória, porque Ele é contigo, tenha certeza. Ele é o Todo-Poderoso, foi Ele que abriu o mar. Se Deus te prometeu dar vitória, Ele vai te dar. Pare de chorar, pare de chorar. Jesus está contigo, Ele não vai te deixar. Pare de chorar, pare de chorar. Deus não muda, Deus não falha. Se Ele prometeu, pode ter certeza, Ele vai fazer. Deus não muda, Deus não falha. Levanta a cabeça e tenha certeza, você vai vencer. Deus não muda, Deus não falha. Se Ele prometeu, pode ter certeza, Ele vai fazer. Deus não muda, Deus não falha. Levanta a cabeça e tenha certeza, você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus, você vai vencer. Porque, meu irmão, nós não sabemos o que é que Deus tem para nós. É só nós ficar na presença dEle que Ele vai entregando. Porque nós, depois que você aceita o Senhor, a palavra do Senhor fala que nós não vivemos nós, mas Deus vive em nós. E tenha certeza que o Espírito Santo é com vocês. Obrigado pela oportunidade.
Deus abençoe o irmão Edson. Interessante que tem pessoas que pensam que Deus mudou. Deus não mudou. Nem em relação ao seu poder, nem em relação à sua santidade, à sua bondade, à sua misericórdia. Ele não mudou nada. Ele é o mesmo. E a Bíblia diz que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. O homem é que muda. E meus irmãos, chegou aqui em nosso meio, a pessoa que vai estar ministrando aqui nessa noite. Nós temos aqui conosco aqui para a nossa alegria. Estávamos esperando para nós estarmos de imediato, já está passando o microfone para ele estar ministrando aqui nessa noite. Pastor Daniel Elias, sua esposa Aurélia, e com ele o bispo Santos e sua esposa Thaís. Peço que esses irmãos coloquem-se de pé. Quero que os irmãos aproximem deles, dê um abraço neles e diz que eles são muito bem-vindos aqui nessa noite. Tá? Dentro de poucos minutos, nós vamos estar passando para o senhor já esse microfone, onde o senhor vai ter a liberdade de estar ministrando, falando aqui, daquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui. Eu costumo falar, pastor, aqui, quando nós reunimos em um lugar com o propósito de adorar a Deus, nós não saímos da forma que chegamos. Deus fala conosco. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio dessas pessoas. E nós estamos reunidos aqui nessa noite no nome de Jesus. E por isso nós temos a certeza, estamos reunidos aqui, Ele está aqui, e por isso nós vamos sermos abençoados por Ele aqui nessa noite. Eu quero, antes de passar a oportunidade para o pastor estar falando, ministrando aqui, eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão que não estão aqui por algum motivo, por alguma circunstância que impediu de estar aqui nessa noite. Nós vamos estar orando por essas pessoas. Tenho aqui um pedido de oração da irmã Coraci. Pede oração pelo seu esposo, Edésio, meu amigo, de longas datas. Irmã Coraci está conosco aqui, congrega já aqui nessa igreja. E nós nos sentimos muito felizes, e nós fazemos isso, viu, irmã Coraci? E nós oramos, quando nós oramos, nós acreditamos que estamos orando, pedindo para um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que entende, um Deus que está com os braços estendidos para nos abençoar, com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Por isso nós acreditamos que o seu pedido aqui nessa noite não é em vão. Nós vamos orar por todos aqueles que não estão aqui, por algum motivo, de enfermidade, ou viagem, ou está pregando em outra igreja, algum motivo justificável. E mesmo por aqueles que não vieram, porque foram apegos pela fraqueza espiritual, o desânimo, e não estão aqui por esse motivo. Nós vamos orar por eles também. Vamos orar especificamente também pelo seu esposo. E acredito que o seu pedido, Deus vai estar atendendo ele. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, e eu terminando essa oração, já vou estar apresentando também o pastor Daniel Elias, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai, estamos na tua presença, ó Pai. Na tua presença é o lugar de sermos abençoados. É na tua presença que nós somos abençoados. É na tua presença que nós somos protegidos. É na tua presença, Senhor, que nós somos libertados. É na tua presença que nós alcançamos a misericórdia e a bondade. Estamos aqui na tua presença nessa noite. Nós queremos apresentar aquelas pessoas que não estão aqui porque estão enfermas, ó Pai. Aqueles que não estão aqui porque foram acometidos por uma enfermidade. Queremos repreender esta enfermidade agora. Queremos repreender no teu nome esta enfermidade e declarar a cura para essas pessoas, ó Deus. Aqueles que estão
viajando, aqueles que não estão aqui por motivo de trabalho, eu quero te pedir as tuas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. Queremos declarar a bênção sobre a vida deles, Senhor. Aqueles que não estão aqui porque foram pegos por a fraqueza espiritual, não deram conta de chegar até aqui, ó Pai. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe eles, que o Senhor fortalece, que o Senhor anima, que o Senhor desperta, que o Senhor aviva. Oh Deus amado, eu quero também apresentar o meu amigo Edésio, Pai. Meu Deus, esposo da tua filha, da tua serva, que está aqui conosco nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, eu não sei o motivo do pedido de oração, mas o Senhor sabe qual é o motivo, o Senhor sabe qual é a necessidade, que o Senhor possa, Senhor, levar para ele o que é de melhor, que o Senhor possa abençoar em todos os aspectos da sua vida, no aspecto financeiro, no aspecto espiritual, no aspecto familiar. Eu quero declarar sobre a vida dele a bênção da saúde, a bênção da alegria, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida daquele homem, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar agora o teu filho agora, Senhor, pastor, que vai estar ministrando aqui nessa noite, que o Senhor toma como vaso, como instrumento em tuas mãos, para ministrar em nossas vidas nessa noite, a palavra que nós precisamos, a palavra que estamos aqui para ouvir, aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para todos que estão aqui, ó Pai. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, assenta. Vou passar a oportunidade para o pastor Daniel, que vai estar ministrando segundo aquilo que Deus colocou já no seu coração. Tem liberdade. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, é um prazer, é um privilégio estar com os irmãos nesta noite e estar com esses homens de Deus, o pastor Ismael. O pastor Valteir não se encontra e eu estou passando uns dias aqui em Goiânia. Eu sou pastor presidente do Ministério Missão Mundial Servos, que nasceu na Bahia e hoje conta com igrejas fundadas em várias regiões do país, e pela graça de Deus nós temos essa responsabilidade sobre esse ministério. Amados, eu quero compartilhar algumas verdades sagradas nesta noite com a igreja. Eu creio que quem está aqui não está por acaso. Deus tem um propósito para você nesta noite. Diga quem está ao teu lado, diga: Deus tem um propósito para você nesta noite. Então foi mencionado aqui, está comigo o Bispo Santos, sua esposa, o Bispo Santos, que é uma extensão do nosso ministério aqui na cidade de Goiânia. Está comigo também a minha esposa, que é a minha intercessora. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 5. A minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração nesta noite. Nós cremos num Deus que fala. Os deuses dos pagãos, eles têm boca e não falam, eles têm pés e não andam, eles têm mãos e não apalpam, eles têm nariz e não cheiram, têm ouvidos e não ouvem. A palavra do Senhor diz que só algum sai da boca deles, mas o Deus que nós cremos, ele fala. Tem alguém aí, não? O Deus que nós cremos, ele fala. Você pode dizer amém por isso? E eu creio que ele vai falar com você nesta noite. Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 5, assentados como estamos, vamos ler o verso 15 a seguir. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram.
os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amados, eu quero tirar o meu tema do verso 19, dessa expressão, dessa declaração do Senhor Jesus ao homem que fora endemoniado e agora estava liberto, completamente liberto. Vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Eu quero usar como meu tema hoje: quão grandes coisas o Senhor me fez e como teve misericórdia de mim. Erga a cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. O mundo que nós vivemos está cheio de religiões, está cheio de crenças, de crendices, de superstições. A maioria das pessoas no mundo estão professando a fé numa modalidade de crença diferente, contrária daquela que Deus estabeleceu na sua palavra. Querido, querida, você que veio hoje aqui, eu digo a você, não é de religião que você precisa. O que nós precisamos é nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Você foi criado por Deus, para Deus, e sem Deus você será uma pessoa incompleta. Eu tenho aprendido, à luz da Bíblia, tenho aprendido na vida que toda realização sem Deus é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, acaba em falência da alma. Quantas são as pessoas realizadas na vida? Pessoas realizadas socialmente, pessoas realizadas financeiramente, pessoas realizadas intelectualmente, pessoas realizadas em alguma área da vida, mas que estão vivendo a falência da alma, estão vivendo a frustração, apesar da realização que teve. Gente que subiu no pódio da vida, que recebeu medalha, que recebeu troféu, que recebeu honras, que recebeu mérito, mas que de fato nada disso tem significado, porque está insistindo em viver a vida fora da presença daquele que lhe deu a vida. Querido, a vida só tem significado, a vida só tem sentido, se ela for vivida na presença daquele que nos deu a vida. A vida fica preto e branco, a vida fica sem graça, a vida fica sem cor, fica sem sabor, se ela é vivida fora da presença daquele que nos deu a vida. A vida só ganha significado, só ganha colorido quando nós nos voltamos para aquele que nos deu a vida e buscamos viver a vida na presença dele. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Agora erga a cabeça, olhe para mim e ouça. Eu já busquei porque Deus opera milagres na vida de alguém, na vida de uma pessoa, seja ela qual for. E eu encontrei algumas respostas, mas entre elas eu tenho duas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira razão, porque Deus opera o milagre, opera a graça dele,
é para livrar a pessoa do sofrimento, é para livrar a pessoa da aflição, da angústia, é para livrar a pessoa da situação em que ela se sente impotente. Eu tenho assistido o agir de Deus na vida de tantas pessoas, tanta gente recebendo graça, recebendo milagre, e eu tenho entendido que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e que ele opera na vida daquele que expressa fé nele para livrar a pessoa da aflição, para livrar do sofrimento. A segunda razão que eu encontrei porque Deus opera milagre, porque Deus opera a bênção, é para que o nome dele seja glorificado. É para que ele seja conhecido, é para que ele seja reconhecido. A Bíblia Sagrada diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus não dá a glória dele a imagem de escultura, Deus não dá a glória dele a homem algum nesse mundo, Deus não dá a glória dele a instituição alguma nesse mundo, seja ela evangélica ou não. A glória tem que ser dada a ele. Ele opera a graça, ele opera a bênção, ele opera a transformação, o milagre, para que a glória seja dada a ele, para que ele seja reconhecido como Deus que ele é. E eu sou presidente do Ministério Missão Mundial Servos, eu sou responsável por pastores, por missionários, por pregadores que estão por toda parte nesse país, e já estudei a Bíblia por diversas vezes, e já estudei a teologia e várias doutrinas, as doutrinas principais da Bíblia, eu aprendi, mas tem muita coisa na Bíblia Sagrada que eu não entendo de fato e de verdade, e eu duvido que alguém no mundo entenda. Apesar de presidir um ministério, de ter responsabilidade sobre pastores, sobre pregadores do Evangelho, tem muitas coisas na Bíblia que eu não entendo na sua plenitude. Eu poderia passar a noite mencionando aqui todas as coisas da Bíblia que eu não entendo na sua plenitude, mas eu quero mencionar duas coisas as quais eu não entendo na sua plenitude. A primeira coisa que eu não entendo completamente, entendo em parte, é a fé. E eu duvido que alguém no mundo entenda a fé na sua plenitude. Eu duvido que alguém no mundo consiga racionalizar a fé e consiga explicar a fé como de fato ela é. É uma palavrinha pequena, duas letras somente, mas com um significado enorme. O tema da minha vida, o tema do meu ministério é a fé. Eu tenho aprendido muitas coisas sobre a fé, tenho compartilhado essas coisas que tenho aprendido. Eu tenho aprendido por revelações que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho aprendido com homens de Deus. Eu tenho aprendido de diversas formas acerca da fé. Mas por muito que eu tenha aprendido sobre a fé, por mais que seja muito o que eu aprendi sobre a fé, ainda assim é como que nada em relação àquilo que a fé de fato significa. Aquilo que eu sei sobre a fé é como nada diante daquilo que de fato a fé significa. Eu tenho visto os resultados extraordinários da fé viva no Deus vivo. Eu tenho visto vidas serem mudadas, serem transformadas. Eu tenho assistido o poder de Deus se manifestar na vida das pessoas por conta da fé que essas pessoas expressaram em Deus. Mas eu não sei explicar a fé na sua plenitude. Eu não sei racionalizar a fé na sua plenitude. Eu não sei se você já leu os evangelhos, mas vez por outra, quando Jesus abençoava alguém, quando ele curava alguém, quando ele libertava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E quem aqui nunca experimentou na vida os resultados
da fé viva no Deus vivo? Quem aqui não tem uma graça para contar por conta da resposta que Deus deu por conta da sua fé? Eu digo sem medo de errar, todas as pessoas que estão aqui sabem, reconhecem o extraordinário valor da fé. A fé nunca volta de sacola vazia da presença de Deus. Você pode repetir isso comigo? Levante a mão direita para o céu e diga: a fé nunca volta de sacola vazia da presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? Deus sempre honra a fé. A única coisa que Deus responde é a fé. Deus nunca deixa a fé sem resposta. Pode ser uma pessoa de qualquer idade, de qualquer condição social, de qualquer grau de estudo. Se há uma fé ali, fé viva no Deus vivo, vai ter resposta de Deus para aquela fé. A fé sempre conquista, a fé sempre realiza, a fé sempre dá a volta por cima. Onde a vida coloca um ponto final, através da fé, Deus vem e continua escrevendo a história da vida da pessoa. Deus vem e coloca uma vírgula ali. Eu tenho aprendido muita coisa sobre a fé, mas não sei explicar tudo sobre a fé. Há muito mistério por trás da fé. Agora, outra coisa que eu não tenho aprendido tudo, aprendi muita coisa, mas eu não consigo racionalizar na sua plenitude, é a misericórdia de Deus. Ora, para que é que nós precisamos da fé, amados? A capacidade humana é extraordinária, mas ela tem os seus limites. Você pode encontrar alguém muito forte, mas a força dessa pessoa forte tem limites. Você pode encontrar uma pessoa inteligente, mas a inteligência dessa pessoa muito inteligente, ela tem o seu limite. E o fato é que a capacidade humana tem os seus limites. E a fé é para ser usada exatamente na hora do limite da capacidade humana. É na hora que você se vê incapaz, que você se vê impotente, é na hora que você vê que a capacidade humana, quer seja através da medicina, quer seja através de outro segmento da sociedade, não está conseguindo dar resposta para aquela situação. É exatamente nessa hora que é a hora da fé. É nessa hora que você tem que abrir a gaveta mais íntima do seu coração e colocar a fé para funcionar. Agora, se por um lado a fé é para o limite da capacidade humana, a pergunta que eu faço é: e quando a fé chega no seu limite? E quando a pessoa diz: eu já orei, eu já chorei, eu já clamei, eu já fiz campanha, já fiz vigília, e a graça não veio, e a bênção não aconteceu, e a intervenção de Deus não aconteceu. A fé é para o limite da capacidade humana. E eu aprendi que quando a fé chega no seu limite, quando o problema é tão grande e a fé é tão pequena, quando a pessoa se sente impotente diante da crise, diante da dificuldade, diante da situação indesejada, e a fé dessa pessoa está com a pólvora molhada, a fé dessa pessoa está impotente diante daquela situação. Eu aprendi que quando a fé chega no limite, essa é a hora da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, por mais que a gente aprenda sobre ela, ainda assim, a gente não sabe nada sobre ela, porque não tem como explicar a misericórdia de Deus. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. De repente tem alguém que veio aqui hoje, e que veio com o coração cheio de fé, para buscar em Deus uma graça, um milagre, uma intervenção, uma bênção. Querido, querida, eu creio que Deus vai responder a sua fé.
Mas quem sabe alguém veio hoje e está vivendo um problema, uma crise, uma situação indesejada, e você já orou, já clamou, e a sua fé está tão pequena diante desse problema, dessa crise, dessa dificuldade. Eu digo a você, essa é a hora da misericórdia de Deus entrar em ação. Essa é a hora de você depender da misericórdia de Deus. A Bíblia Sagrada menciona, amados, que Jesus atravessa o mar da Galileia e ele vai até a terra dos Gerazenos, dos Gadarenos. Eu estive em Israel 3 vezes, eu fiz esse percurso, a travessia do mar da Galileia. E na hora que estava ali no barco, naquela embarcação no mar da Galileia, me veio à mente, me veio à lembrança a história desse homem. E entre outras coisas eu pensei que se tratava de um homem horrivelmente endemoniado. É isso que a Bíblia diz. As pessoas tinham medo de passar por aquele caminho. Para que vocês tenham uma ideia, esse homem, o endereço dele era o cemitério da cidade, era a quadra tal, o sepulcro tal. Ele dormia no sepulcro, um sepulcro, uma sepultura, era a casa desse homem, era a moradia desse homem. Por diversas vezes as pessoas do lugar tentaram prendê-lo com correntes, com cadeias, com algemas, mas uma força sobrenatural, e ele arrebentava as cadeias e quebrava as correntes. Ninguém conseguia subjugá-lo. Mas a Bíblia menciona que Jesus atravessa o mar da Galileia e vai lá, só para libertar esse homem. Um homem desprovido de fé, um homem que não tem fé alguma, ninguém está intercedendo por ele, ninguém está pedindo graça para ele, mas Jesus, o Filho do Deus vivo, ele atravessa o mar da Galileia e vai lá só para libertar esse homem, só para abençoar esse homem. E eu pensei, ali naquela embarcação no mar da Galileia, por que Jesus foi lá? Não foi por causa da fé. O Espírito Santo pôs no meu coração, foi por causa da misericórdia de Deus. E esse homem é liberto, ele é abençoado, e ele fica como um atestado da misericórdia de Deus naquele lugar. As pessoas do lugar, elas ficaram perplexas quando viram o homem assentado, vestido e no seu perfeito juízo. Eles ficaram impactados com aquilo. E o homem fica tão feliz, mas tão feliz, que quando Jesus vai entrar no barco para voltar para outra margem do mar da Galileia, o homem corre após Jesus e se prostra e diz: Senhor, eu quero te seguir onde o Senhor for. Sabe o que Jesus respondeu a ele? Jesus disse: não, vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Não foi pela fé que o milagre aconteceu, foi pela misericórdia de Deus que aquele milagre aconteceu. Eu creio que milagres poderão acontecer aqui por causa da fé de pessoas nesse lugar. Mas eu creio também que Deus pode mudar vidas nesta noite por causa da misericórdia dele. Deus pode mudar situações indesejadas por causa da misericórdia dele. Eu não mereço nada de Deus, eu não tenho credencial alguma para receber alguma coisa de Deus, e eu duvido que alguém tenha. Mas eu acredito que Deus, ele age na vida da gente muito mais por causa da misericórdia dele do que por causa da nossa fé. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. Eu já vi muita gente contar o testemunho de fé. Eu já vi muitas pessoas contarem aquilo que receberam como graça especial de Deus por conta da fé que expressaram em Deus.
Mas eu entendi, amados, que quando uma pessoa conta o testemunho de fé, o eu vem no reboque. A pessoa está dizendo glória a Deus, mas como pano de fundo, ela está dizendo louvado seja eu. Por quê? Porque ela conta um testemunho de fé para dar glória a Deus, mas no fundo ela está dizendo, eu criei, eu orei, eu jejuei, eu fiz a campanha, eu subi o monte. Então a glória é para Deus, mas louvado seja eu também, né? Porque eu frequentei a igreja, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu subi o monte, porque eu fiz a vigília, porque eu fiz a campanha. Deus fez, mas a pessoa está contando o testemunho por conta daquilo que ela também fez. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então não tem nada de errado no testemunho de fé. Nós devemos testemunhar acerca da nossa fé, porque nós cremos, porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós fomos na vigília, porque nós fizemos uma campanha. Não tem nada de errado nisso. Mas eu aprendi também, amados, que são poucas pessoas que contam o testemunho da misericórdia de Deus na vida delas. Porque o testemunho da misericórdia de Deus, amados, é exatamente aquele testemunho quando não existia fé suficiente para conquistar. Quando não existia nada que a pessoa pudesse ter feito para poder receber a graça que ela recebeu. No testemunho da fé, o eu vem no reboque, vem na garupa, mas no testemunho da misericórdia de Deus, toda honra e toda glória e todo louvor é dado somente a Ele e mais ninguém. A Bíblia Sagrada diz, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. E este homem, ele quer acompanhar Jesus, mas Jesus fala, não, vai para a sua casa, para os seus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Não foi por causa da fé dele, nem por causa da fé de ninguém, foi por causa da misericórdia. O próprio Jesus está dizendo, e como teve misericórdia de ti. E esse homem saiu e se tornou, nos dias de Jesus, o maior evangelista da época depois de Jesus. Ele passou a testemunhar, não da fé, mas passou a testemunhar da misericórdia de Deus em 10 cidades daquela região. A Bíblia diz que ele passou a testemunhar em Decápolis. Decápolis é uma expressão usada por conta de 10 cidades que haviam naquela região. Então ele não somente foi para sua família, para sua casa, para os seus contar sobre a misericórdia de Deus, mas ele foi em 10 cidades daquela região contando o testemunho. Esse homem virou um atestado da misericórdia de Deus. Agora erga a cabeça e olhe para mim e ouça cuidadosamente. Vocês estão diante de um homem que também é um atestado da misericórdia de Deus. Eu tenho tido muitas conquistas na minha vida por causa da fé. Eu tenho louvado a Deus porque Ele sempre tem respondido à fé que eu expresso nele. Mas muito mais graças, muito mais bênçãos, muito mais milagres, muito mais intervenções de Deus eu tive na vida por conta da misericórdia dele, do que propriamente por conta da minha fé nele. Eu olho para a minha vida, eu olho para a história da minha vida, eu vejo o poder de Deus fluindo, a bênção acontecendo, a graça acontecendo por causa da fé, mas eu vejo muito mais essas bênçãos acontecendo, esse mover de Deus acontecendo, muito mais por causa da misericórdia dele para comigo. Eu vou contar uma parte de quão grandes coisas o Senhor me fez e como teve misericórdia de mim. Amados, eu venho de uma família pobre. A maioria dos que estão aqui não fazem ideia.
Mas a nossa família era a mais pobre dos pobres que vocês possam imaginar. O meu pai, ele era peão de fazendas, ele tomava conta do gado, amansava cavalos bravos na fazenda. Era o meu pai, a minha mãe, a minha irmã mais velha, o meu irmão do meio e eu. Nós éramos 3 crianças ali. A casa que nós morávamos não era a sede da fazenda, a casa sede da fazenda. Era uma casa de pau a pique, que era barreada com o barro vermelho, não tinha o piso, era o chão duro, batido, que a minha mãe jogava água para na hora de varrer a poeira não levantar. O pouco dinheiro que o meu pai ganhava, ele ia para a cidade com os peões da fazenda e gastava com bebida alcoólica e com mulheres. O meu pai não se importava com a esposa, não se importava com as crianças, com os filhos. Para que vocês tenham uma ideia, quando um de nós adoecia, quando uma das crianças adoecia, ele não tomava nenhuma providência para que a criança fosse tratada, fosse medicada. A minha mãe, que pegava a criança nos braços, pegava o caminhão do leite e ia para a cidade buscar tratamento, buscar recurso. A única coisa que o meu pai fazia era colocar uma vela embaixo do travesseiro, numa superstição, como quem diz, se morrer, eu fiz a minha parte. Mas não tomava nenhuma providência, nenhuma atitude para que a criança fosse tratada, fosse medicada. E por conta das bebedeiras, o meu pai se tornou um alcoólatra e se tornou um homem violento, agressivo. A mesma maneira que ele lidava com os animais da fazenda, com os cavalos, com os bois, ele passou a lidar com a esposa e com os filhos. Um homem violento. Ele passou a agredir a minha mãe com frequência. E por conta das agressões, a minha mãe não suportou mais e ela tomou uma decisão. Ela pegou as 3 crianças e fugiu para uma cidade grande. Ela escolheu ir para uma cidade onde não tivesse nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido, onde não tivesse ninguém que pudesse dar notícias ao meu pai do lugar onde ela estava. Ela queria fugir da presença do meu pai. E ela chega na cidade grande, sem profissão, uma mulher de roça com 3 crianças. O único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Não sei aqui quantos sabem do que eu estou falando. O porão é a parte de baixo de uma casa que tem um assoalho de madeira. As pessoas moram em cima e aquele porão geralmente é usado como um lugar para guardar coisas. Alguém cedeu um quartinho de porão para a gente morar. Deixa eu dizer a vocês, aquele quarto era um cômodo só. Aquele quarto, era sala e era cozinha para nós. Ali era a nossa casa. O único trabalho que a minha mãe conseguiu foi lavação de roupas e passação. E todos os dias ela saía pela manhã para lavar roupas, para passar e voltava à tardezinha com o dinheiro da diária para comprar comida para nós. Depois de alguns dias, a minha mãe começou a sentir dores abdominais, fortes dores no abdômen. E mesmo sentindo dores, ela ia para a lida, porque agora ela tem 3 crianças que dependem dela para comer. Ela tomou algum remédio, algum chá, algum medicamento buscando alívio, mas as dores foram se intensificando, piorando, até que ela não resistiu e ela procurou o hospital, procurou a Santa Casa de Misericórdia. Ali na Santa Casa, nós éramos 3 crianças em casa. Eu não sei
Mas naquele dia, a mamãe não voltou para casa. E 2 ou 3 dias e ela não voltou. E nós não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, nós não tínhamos ninguém para nos ajudar, para dar alguma informação. 2 ou 3 dias depois, eu não me lembro quantos dias foram, mas a ambulância encostou na porta trazendo a minha mãe na maca, já não andava, desenganada pela medicina. A medicina não soube dar um diagnóstico preciso sobre o incômodo dela. Hoje nós sabemos era câncer, mas naquele tempo a medicina não sabia, era algum médico em algum lugar que sabia diagnosticar com precisão o problema do câncer. Eles trouxeram a minha mãe ali naquele quartinho de porão, colocaram na cama, ela gemia muito, sentia muitas dores. Enquanto ela estava no hospital, e agora? A minha irmã, com mais ou menos 7 anos de idade, ela fazia comida para nós. E agora ela faz a comida e a gente come e ela tenta dar para minha mãe no leito. A minha mãe está no leito de morte, a sombra da morte está sobre ela. Nós não fazemos ideia do que está acontecendo, nós somos 3 crianças. Cada dia minha mãe morre um pouco mais, mas nós não temos ideia do que está acontecendo. Nós não temos parentes, não temos amigos, nós não temos ninguém para ajudar. E um dia aconteceu. A minha irmã, ela foi nas latas de mantimento para fazer a comida para nós. E o arroz havia acabado, o feijão acabou, o macarrão acabou, a farinha acabou. Não tem o que fazer para a gente comer. Então a minha irmã teve uma ideia. Ela pegou na mãozinha do meu irmão. E era minha irmã, o meu irmão do meio e eu, o caçula. Eu tinha perto de 4 anos de idade. Ela pegou na mãozinha do meu irmão do meio. E eles saíram e foram procurar comida nos caixotes de lixo dos supermercados. À tardezinha eles voltaram com as sacolinhas, trazendo legumes podres, frutas podres. Ela cortou a parte podre, jogou fora, a parte boa lavava, colocava num caldeirão para fazer uma sopa para nós. Ela foi no açougue da esquina e pediu ao açougueiro ossos para ferver junto com os legumes. Naquela época não tinha a serra-fita que corta o osso, era um tronco de árvore e o açougueiro usava um machado ali na hora de cortar os ossos. E todos os dias essa história se repetia. Ela pegava na mãozinha do meu irmão e eles saíam para procurar comida nos caixotes de lixo dos supermercados. E deixa eu dizer a vocês, aquela sopa, todos os dias, era café da manhã para nós, era almoço e era janta. E a mamãe está no leito de morte, a sombra da morte está sobre ela. Cada dia ela morre um pouco mais. Nós não fazemos ideia do que está acontecendo. Nós somos 3 crianças ali. E um dia, como dos outros dias, a minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão. E eles foram procurar comida nos caixotes de lixo. E voltaram à tardezinha com as sacolinhas nas mãos. Mas nesse dia foi diferente. A minha irmã trouxe em uma das mãos um Novo Testamento, daqueles que a maioria dos que estão aqui tem em casa. Quantos aqui tem um Novo Testamento em casa? E ela achou aquele Novo Testamento no lixo. E ela agora chega em casa, coloca as sacolinhas ali em cima. E ela chega no leito de morte, onde está a minha mãe, e ela entrega aquele Novo Testamento, a palavra de Deus. A minha irmã não sabia o que era, a minha mãe não sabia o que era, uma mulher que veio da roça, que está no leito de morte, morrendo à míngua. Ela abriu o Novo Testamento
e começou a ler. Eu não sei onde ela leu, eu não sei se leu em Mateus, em Marcos, Lucas, João, se nas cartas de Paulo, eu não sei onde ela leu, mas uma coisa eu sei: quando a minha mãe começou a ler a palavra de Deus naquele quartinho de porão, naquele leito de morte, o poder do Espírito Santo entrou lá e tocou a minha mãe, e trouxe ela de volta. Ela que não andava há dias, ela se levantou e batia a mão no seu abdômen, e ela dizia: eu estou curada, Jesus me curou, Jesus me curou. Ela tinha sua camisola, e ela chorava muito, e filho, quando vê a mãe chorando, chora também. E era um segurando na camisola aqui, o outro segurando ali, e ela chorava, e as 3 crianças chorando. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas o poder do Espírito Santo estava lá, a glória de Deus estava lá. Está ouvindo o que eu estou falando? E ali, a minha mãe, naquele quartinho de porão, sem que ninguém ensinasse, ela dobrou os seus joelhos, o seu rosto banhado em lágrimas, e ela fez uma oração e entregou a sua vida a Jesus. Ela se levantou daquela oração. Eu tinha perto de 4 anos de idade. Ela se levanta daquela oração e ela bateu a mão na minha cabeça. E ela fez uma declaração. Ela disse: enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse Jesus que me curou. Enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse Jesus que me curou. A minha mãe nunca tinha ido a um seminário de palavra profética, ela não sabia nada sobre declaração profética, mas o poder de Deus estava ali naquele quarto de porão, e ela estava cheia do Espírito Santo, e ela declarou profeticamente sobre a minha vida. A minha irmã estava frequentando a escola, aprendendo a ler e a escrever. Ela fazia os deveres em casa e eu sentava junto, e ela estava aprendendo e eu aprendendo junto com ela. Agora escutem. Depois que a palavra de Deus entrou na nossa casa, nunca mais nós comemos da lata do lixo, porque Jesus Cristo mudou as nossas vidas para sempre. Nunca mais nós comemos da lata do lixo, porque Ele mudou as nossas vidas para sempre. Você pode dar um aplauso a Ele? Dê um aplauso a Ele. Isso não é testemunho de fé, isso é testemunho da misericórdia de Deus. Porque Jesus atravessa o mar da Galileia e vai lá. E eu fiquei pensando, porque Jesus foi lá naquele quartinho de porão curar a minha mãe? Foi por causa da fé? Não, foi por causa da misericórdia dele. Estão ouvindo? A minha irmã, ela saiu para procurar comida nos caixotes de lixo. E ela voltou com o pão da vida, ela voltou com o pão da alma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela voltou com o pão da vida, o pão da alma. E agora, para você entender essa parte, a minha mãe, ela colocou as 3 crianças para irem para a escola bíblica. Ela descobriu uma igreja próxima à nossa casa. Quantos aqui já ouviram falar da sala de escola bíblica, os Cordeirinhos de Jesus? Já ouviram falar? Lá começou o meu seminário. A minha mãe dizia para as 3 crianças: vocês vão para a escola bíblica, e quando voltar vocês têm que me contar tudo que foi falado lá. E dos 3, a minha irmã, o meu irmão e eu, o caçula, dos 3, o que contava tudo nos mínimos detalhes era eu. Sobre mim tinha uma graça especial de Deus. Estão lembrados? Eu estou aprendendo as histórias dos heróis da fé da Bíblia. Eu me lembro como se fosse hoje. A professora tinha um quadro de flanela na parede, e ela ia ensinar sobre a história de Noé. Então ela pregava ali o Noé, e contando a história, e ela pregava ali a arca, e ela pregava as nuvens,
e ensinava sobre a história do dilúvio. Eu estou aprendendo as histórias da Bíblia na escola bíblica. Ela ia ensinar sobre Daniel na cova dos leões. Então ela pregava ali o Daniel, pregava os leões, e ela pregava o anjo que Deus enviou para fechar a boca dos leões. Eu estou aprendendo as histórias da Bíblia, eu estou aprendendo sobre os heróis da fé. E sobre mim tem uma graça especial de Deus. Agora erga a cabeça e olhe para mim. Eu nasci no ano de 1959. Pare de fazer as contas. Eu tenho 53 anos, faço 54 esse ano. Eu nasci um ano depois que o Brasil foi campeão do mundo de futebol. Em 58, o Brasil foi campeão do mundo. O meu pai acompanhava os jogos do Brasil na fazenda, bebendo cachaça com os peões, acompanhava pelo rádio. Eu nasci um ano depois da Copa do Mundo de 58, nasci em 59. O meu pai colocou o nome em mim de um jogador de futebol da época, da seleção de 58. Quantos aqui já ouviram falar de Djalma Santos? Faz assim com a mão. Esse era o meu nome, até 5 anos de idade, 5 anos e alguma coisa. Agora, eu estou frequentando a escola bíblica. Eu nasci na roça, não fui registrado. A minha mãe chegou para mim e disse: Djalma, nós vamos te colocar na escola. Era tudo que eu queria, eu fazia os deveres com a minha irmã. Então ela disse: nós vamos te registrar, porque você não tem registro. Eu não sabia do que ela estava falando, sobre registro. Mas tudo que eu queria era entrar na escola. Quando ela disse: você não tem registro, nós vamos te registrar para você ir para a escola. Eu disse: está bem. Eu não sabia o que era, mas eu concordei, porque eu queria ir para a escola. E então, a minha mãe me disse: Djalma, você quer continuar com esse nome ou você quer mudar de nome? Então eu disse: pode mudar de nome? Ela disse: pode, você não foi registrado. E o nome que a gente der no cartório é esse mesmo. Então eu disse à minha mãe: eu quero mudar de nome. Eu quero ter o nome de um dos heróis da fé da Bíblia. E eu pedi à minha mãe 1 semana de prazo para escolher o meu nome. Eu peguei as revistas da escola bíblica e eu fiz uma lista de Abraão até João do Apocalipse. E eu creio que, guiado pelo Espírito Santo, eu fui riscando os nomes. Esse não, eu olhava a história, e esse não. Eu olhava a história, esse não. Esse não, esse. Sobraram 2 nomes: Daniel e Elias. Eu olhava a história de Daniel e eu ficava fascinado. A Bíblia diz que Daniel era 10 vezes mais sábio que os sábios da Babilônia. Eu via Daniel na cova dos leões e Deus enviando o anjo para fechar a boca dos leões. Então eu disse: eu quero me chamar Daniel. Eu vi a história de Elias perante os profetas de Baal, e Elias ora a Deus e o fogo cai do céu e o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu disse: eu quero me chamar Elias. Eu estou em dúvidas, eu não sei se Daniel ou Elias. Eu cheguei para minha irmã e perguntei, eu disse: o que você acha? Daniel ou Elias? Ela disse: põe os 2. Eu perguntei: mas pode ter 2 nomes? Ela falou: pode. Não tem aí Roberto Carlos, Antônio Marcos? Eu disse: é verdade, são 2 nomes. Eu pedi mais 2 dias à minha mãe para saber se eu colocava Daniel Elias ou Elias Daniel. Depois de 2 dias eu cheguei para ela e disse: eu já escolhi o meu nome, Daniel Elias. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: o meu nome foi mudado, mas muito mais que ter o nome mudado, nós tivemos as nossas vidas mudadas para sempre. Para sempre, para sempre. As nossas vidas foram mudadas para sempre. Agora deixa eu dizer a você uma coisa. Eu estou crescendo e eu estou percebendo o chamado de Deus para pregar a palavra dele.
Estão lembrados? A declaração profética da minha mãe. E agora eu sou um jovem, eu sou um rapaz. E então eu estou preocupado. Começam a aparecer as candidatas querendo namorar. E eu começo a buscar em Deus. Meu Deus, tem que ser aquela a escolhida do Senhor para estar comigo. Porque o Senhor tem um chamado ministerial para a minha vida. Senão tudo estará perdido. E aparece uma, aparece outra. Eu chego em casa, no meu quarto, dobro os meus joelhos e eu começo a falar com Deus: ó Deus, se não for essa, eu não quero. Tem que ser aquela a escolhida do Senhor, ó Pai, para estar comigo no ministério. Até que chegou o dia que eu conheci a mulher mais linda do universo. Oh, eu sinto que a inveja está nesse lugar. Não, é brincadeira, gente. Eu conheci a Aurélia. E nós nos olhamos, conversamos e o coração bateu forte. Quem já passou por isso? Faz assim comigo. Só nós dois, né? Só nós três. Quem já passou por isso? Faz assim. Mas eu disse a Deus, ó Deus, eu não quero me deixar levar pela aparência. Se não for a escolhida do Senhor, eu não quero. E eu cheguei em casa e orei a Deus, e Deus testificou no coração que era ela. E nós ficamos enamorados, noivamos, e nos recebemos em matrimônio perante um grande homem de Deus que impetrou a bênção matrimonial sobre nós. E eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu estou tão feliz. Deus me deu uma esposa, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou vendo o mesmo poder que entrou no quartinho de porão e curou a minha mãe. Agora está fluindo nas minhas reuniões e tocando as pessoas. Os enfermos estão sendo curados, os endemoniados estão sendo libertos. O mesmo poder tocando a vida das pessoas. Eu estou tão feliz. E Deus nos deu uma filha, nasceu Gabriela. E para vocês perceberem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, Gabriela tinha 2 anos e alguma coisa. Nós estávamos numa vigília, na nossa casa, tinha ali talvez 7, 8, 9 irmãos, eu não me lembro quantos eram, e cada um estava ajoelhado num canto ali, e orando a Deus em voz alta. De repente todos começaram a abaixar o tom de voz, até que fez um silêncio total naquela madrugada. O silêncio foi tão grande, como se tivesse um maestro regendo o volume das orações. Cada um debruçado num canto, ajoelhado, e o silêncio era tão grande que se caísse uma agulha no centro da sala, a gente era capaz de ouvir naquela madrugada. E nós começamos a ouvir o hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E cada um foi se levantando do lugar onde estava e procurando de onde vinha aquele som. Parecia um som celestial. Quando nós olhamos para o centro da sala, a Gabriela tinha descido do berço, ela tinha suas fraldas, ela estava sentadinha no centro da sala, as perninhas abertas. Entre as pernas dela tinha um piano de plástico que a avó havia dado a ela talvez há 1 semana atrás. E ela está com o dedinho ali tocando Foi na cruz, foi na cruz. Todas as pessoas que estavam ali choraram, porque a presença de Deus foi tão forte ali naquele lugar. Deixa eu dizer a vocês, a partir daquele dia, todo instrumento que Gabriela via alguém tocando, daqui a pouco ela ia lá e tocava alguma coisa. Ela foi a primeira baterista da nossa igreja. Ela toca guitarra como ninguém. A guitarra conversa na mão dela. Nunca tinha frequentado uma escola para aprender nada, mas o dom, a unção de Deus veio sobre ela. A glória de Deus veio sobre ela. E eu estou tão feliz. Deus me deu uma esposa e Deus me deu uma filha, e agora deu para minha filha uma unção para tocar instrumentos. Glória a Deus. A minha esposa ficou grávida da 2ª gravidez. Mais ou menos 8 meses de gravidez. Nós estávamos na casa de um casal, irmãos nossos,
nós estávamos assentados ali no sofá, falando das coisas de Deus, na sala daquele casal de irmãos, quando de repente a minha esposa bateu em mim e mostrou o lugar que ela estava sentada. Ali tinha uma poça de sangue. Aconteceu um descolamento da placenta. As mulheres sabem mais que os homens do que eu estou falando. Aconteceu uma hemorragia. Ela está grávida, mais ou menos 8 meses de gravidez e muito sangue. Nós pegamos ela, carregamos para o automóvel, onde nós passamos com ela, ficou um risco de sangue no chão. Chegamos no hospital, eles colocaram ela na maca e estão tentando localizar o médico dela. E o médico demorou chegar. Quando o médico chegou ali, que ele tomou o pé da situação, que viu o pulso dela e ele acionou a equipe cirúrgica. E eles correram para a sala de cirurgia com ela. Eu estou bem tranquilo ali. Eu sou um pregador da palavra de Deus. E eu pensei, isso é coisa de mulher grávida. Daqui a pouco, o doutor fez a cesárea, está tudo resolvido. A gente sai daqui 3 dias, 2 dias com a criança e está tudo bem. Eu não sei quanto tempo eles ficaram lá dentro, na sala de cirurgias. Eu estava no corredor, haviam mais pessoas naquele corredor, naquela noite. E então, talvez 1h30 que eles estavam lá para dentro, mas a porta da sala de cirurgia se abriu. Então o doutor saiu com algumas enfermeiras com ele, e ele perguntou ali no corredor, ele disse, quem é que está com ela? Eu me levantei e eu disse, sou eu, doutor. Ele olhou nos meus olhos e ele disse mais ou menos essas palavras: você me desculpe a franqueza, eu sou direto e objetivo, mas a sua esposa morreu, ela não resistiu. Eu falei, como é que é? Ele disse, eu não faço rodeios, eu sou direto e objetivo. Nós tentamos salvá-la, mas não conseguimos, ela se foi. Quando ele ia voltando, ele se voltou para mim novamente e disse, e não espere muita coisa em relação à criança, nós vamos tentar salvar a criança. Eu fiquei chocado ali, eles voltaram para a sala de cirurgias, eu escorei na parede do corredor do hospital. Isso, o Hospital Santa Catarina, em Uberlândia. Eu escorei no corredor do hospital e fui agachando, eu fiquei de cócoras ali, cabisbaixo. Naquela hora minha vida passou como um filme. Eu me lembrei do quartinho de porão, a minha mãe no leito. Eu me lembrei o poder do Espírito Santo entrando lá e curando a minha mãe. Eu me lembrei quando eu escolhi o meu nome. Eu me lembrei quando eu pedi a Deus uma esposa e Ele me deu a Aurélia. Eu me lembrei quando Gabriela nasceu, me lembrei daquela madrugada, aquela vigília, quando o poder do Espírito Santo veio sobre Gabriela e ela começou a tocar instrumentos. E agora eu estou ali, de cócoras, o doutor acabou de sair e dizer que a minha esposa está morta lá dentro. Naquela hora eu fiz uma oração a Deus. Eu abri a gaveta mais íntima do meu coração e procurei a fé. E a fé estava tão pequena, estava tão impotente, e o problema tão enorme, tão grande. Eu me senti tão pequeno naquela hora. Eu estava chocado, sem lágrima para chorar. Eu não sei se você já viveu uma situação assim. Você recebe uma notícia e você fica chocado e não tem lágrima para chorar. Então, eu abri a gaveta mais íntima do meu coração e não encontrei a fé necessária, não encontrei a fé suficiente para enfrentar aquele momento que eu estava vivenciando. Mas mesmo assim, eu falei com o Eterno, eu falei com o Todo-Poderoso. E eu não sei quanto tempo eu fiquei lá agachado, talvez 1h, 1h30 depois que o doutor me deu aquela notícia. E de repente a porta da sala de cirurgia se abriu novamente. O doutor saiu como da outra vez.
Eu fui me levantando com dificuldade, eu fiquei agachado muito tempo, as minhas pernas estão doendo, e o doutor está vindo, e ele olhou nos meus olhos, como da outra vez, mas agora ele colocou um sorriso na face, e ele disse: ela voltou, a sua esposa voltou, ela reviveu. O poder do Espírito Santo, o mesmo poder que entrou no quartinho de porão e curou a minha mãe, entrou naquela sala de cirurgia e trouxe a minha esposa de volta à vida. E ela está aqui. Eu vou pedir que ela fique em pé para vocês verem. Eu falo isso diante de Deus e diante do diabo, isso que eu estou falando aqui. O poder do Espírito Santo entrou lá naquela sala de cirurgias. E para que vocês tenham uma ideia, que ela foi dada como morta. Quando ela recebeu alta no outro dia, nós chegamos em casa, eu fui ajudar a trocar o curativo. Eles não deram ponto. Eles alinhavaram como um saco de linho, ficou um novelo de pele assim, alinhavado assim. Não deram ponto, como quem diz, está morta mesmo, costura de qualquer jeito. Mas o poder do Espírito Santo entrou lá. Por mais de 15 dias, a minha esposa respirava e ela sentia fortes dores no tórax, por conta das tentativas, as massagens cardíacas para mantê-la viva. E o doutor só foi lá fora me dizer que ela estava morta, depois de esgotados todos os procedimentos da medicina para mantê-la viva. Então eles costuraram ela como costura um saco de linho. Ficou um novelo que foi ser corrigido depois, bem depois, numa outra cirurgia. Mas o poder do Espírito Santo entrou lá e trouxe a minha esposa de volta à vida. É disso que eu estou falando. Tem o testemunho da fé. O eu vem na garupa, o eu vem no reboque. Eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz a campanha. Mas quando é da misericórdia de Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ele, e somente a Ele, mais ninguém. Eu não tinha fé suficiente, mas a misericórdia dele foi lá. Então eu pensei sobre esse homem, porque Jesus atravessou o mar da Galileia e foi lá só para libertar esse homem, e entrou no barco e voltou. O Espírito Santo me disse: por causa da misericórdia de Deus. E eu pensei também: por que é que Jesus foi lá naquele quartinho de porão e curou a minha mãe? Por que é que ele foi lá naquela sala de cirurgia e trouxe a minha esposa de volta à vida? Ele disse: por causa da misericórdia. Eu vou pedir a Deus que toque você nesta noite. E alguns ele vai tocar por causa da fé. Mas outros ele vai tocar por causa da misericórdia dele. Talvez você está aqui, esposa, e a sua fé está tão pequena. Talvez o senhor está desempregado e a fé está tão incapaz. Talvez você está com o diagnóstico que o médico deu e o mundo desabou na sua cabeça. E você está com a fé, você abriu a gaveta mais íntima do seu coração e procurou a fé e não encontrou. Mas eu digo a você: anime-se, porque ainda existe a misericórdia do Todo-Poderoso. Fique em pé em nome de Jesus de Nazaré, por favor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas se você diz que a sua fé está tão incapaz diante do seu problema, da sua crise, eu digo a você: você ainda tem o fio da misericórdia de Deus para segurar. Segura no fio da misericórdia do Eterno. Ele veio aqui nesta noite só para tocar você. Ele veio aqui nesta noite só para mudar a sua sorte, só para abençoar você. Pai Celestial, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus,
Ó Deus eterno, ó Deus todo-poderoso, eu te dou louvor porque o Senhor sempre responde à fé. Mas nesta noite eu quero te louvar, não pelas respostas que o Senhor dá à fé, mas eu quero te louvar pela tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor tem operado em nossas vidas, muito mais por causa da sua misericórdia do que por conta da nossa fé. Pai, eu oro por cada pessoa neste lugar, nesta noite. Toca esse homem, toca esta mulher, toca este rapaz, esta moça, esta criança. Ó Deus, remova o mal, remova a maldição, a enfermidade, a miséria, a amarração, remova o poder do diabo dessa vida. Remova por causa da fé que essa pessoa tem, mas se a fé dela não for suficiente, opera por causa da tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós aqui, ó Pai, e libera a graça que nós necessitamos para prosseguirmos na vida. Faz dessa pessoa, ó Pai, um atestado vivo da tua misericórdia, assim como o Senhor fez da minha vida. Eu oro, eu peço, agradecido que seja assim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Podem sentar, por favor. Amados, eu louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pela oportunidade que tive de falar com vocês nesta noite. A minha oração é que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. A minha oração é que nenhum desses que estão aqui se percam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Pastor, muito obrigado pela confiança, em nome de Jesus.